Você está dormindo bem? Gostaria de dormir melhor? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, o programa de hoje é especial para você, com 2 especialistas em sono. Dr. Jorge do Lago Pinheiro, bem-vindo. Obrigado, Isabela. E o Dr. Guilherme Brassanini, Dr. Sono. Obrigado, Isa. Um prazer estar aqui, viu? Eles não querem que eu fale, mas eu vou falar. Doutores GG. Jorge e Guilherme. Foi muito bacana ter participado do Durma Com Essa. Neste podcast, nesta Mesmo mesa, local, inclusive, né? nos estúdios, a Mauro e Mauro, né? Nós estivemos juntos. E aí eu falei, não, agora a gente precisa inverter as cadeiras. Né? Agora eu preciso entrevistar vocês. Porque todos os dias eu encontro pessoas que estão em sofrimentos profundos, e o sofrimento tem diversas formas, e a hora que você faz 1, 2 perguntas, você descobre que a pessoa está dormindo mal. Então, eu tenho uma impressão, e gostaria então já de confirmar isso com vocês, começando já na largada. A privação de sono pode ser a mãe dos nossos problemas? Eu gosto de brincar que o sono é o grande mestre da nossa vida, né? Então, se a gente pensa nos pilares da saúde, eu coloco sempre o sono como grande guia, né? O maestro da nossa vida. E se você não dorme bem, se você não tem uma noite de sono reparadora, você não tem disposição para o outro dia. Você não consegue fazer o exercício como você deveria, não consegue se alimentar bem como você deveria, fica irritado, nervoso, a questão mental começa já a se desregular de uma forma instantânea praticamente, né? Então, eu acho que o sono é o grande guia da nossa vida, é o maestro. Eu acho que a gente entender o sono como uma função biológica é fundamental, porque a gente não deixa de comer, por exemplo. Ou eu posso até pular uma refeição, mas pular 2, 3 refeições a gente não faz isso. Se eu tiver vontade de ir ao banheiro com a bexiga cheia, eu não deixo de ir. Mas por que o sono a gente troca por qualquer outra coisa? Isso é uma questão que eu sempre levanto com as pessoas. Eu digo, por que a gente troca sono por tudo? E talvez venham questões aí da nossa formação como sociedade mesmo, em acreditar do que é o sono, o que é esse momento que a gente fecha os olhos, será que não acontece nada? Eu estou colocando ali o meu corpo no modo stand-by e está tudo bem. Na verdade, eu acho que o primeiro passo é entender que muita coisa acontece eu estando de olhos fechados, não é um desligar do corpo. Será que isso tem a ver com o que a gente ouviu sobre por tudo que o sono foi subestimado? Porque eu cresci ouvindo assim, não, é só dormir, a agenda está muito longa, diminui o tempo de sono para você dar conta da sua agenda. E foi curioso quando eu comecei a estudar sobre a história da eletricidade, né? Thomas Edison, quem aperfeiçoou a lâmpada como a gente conhece hoje, ele não gostava de dormir. Sabiam disso? Não gostava, ainda fazia o tempo de sono dele, que nós chamamos de sono polifásico. Ele dormia em pequenos trechos durante o dia e ele detestava. Ele realmente falava assim, olha, não vamos perder tempo dormindo não. Então, ainda criou a eletricidade que... Então, essas coisas ajudam a entender como é que nós chegamos subestimando tanto o sono. Ou seja, dormir é perda de tempo. Não, dormir não é perda de tempo. Se você não dorme bem, você não vive bem. Mas, quando a gente tem 20 e poucos anos, até 30 e poucos anos, as consequências de uma noite mal dormida são totalmente diferentes do que quando você tem 40. E assim por diante. É verdade, então, conforme o tempo passa, o nosso corpo vai se manifestando de formas diferentes, porque precisar do sono ele sempre precisa. Exatamente. Então, quando a gente não dorme bem, essa percepção do não dormir bem, ela vai se modificando porque o nosso corpo se modifica. Então, com 20 anos, às vezes a gente tem uma vida noturna, a gente sai mais e no outro dia tá ali na faculdade fazendo uma prova, né? Aguenta o tranco. Aguenta o tranco, achando que tá tudo bem, né? Sim. Mas aí, com 30 anos, essa percepção já começa a ficar um pouco mais evidente dos sinais. Nos 40 anos, parece que a gente foi atropelado por um caminhão, alguma coisa assim. Uma noite sem dormir. Só que o problema é que uma noite só sem dormir, ela já traz consequências. Agora, se eu faço isso de forma muito recorrente e frequente, e a gente faz por diversos motivos. Às vezes motivos até, de certa forma, que justificam. Por exemplo, eu tenho uma prova e eu deixo de dormir para estudar, né? Eu acho que isso está tudo certo. Ou se eu tenho um filho, meu filho depende de mim. Ok, ninguém está falando disso, mas é importante a gente lembrar que qualquer forma de a gente não dormir vai ter consequência, e essa consequência eu não tenho escolha, independente da motivação de eu estar acordado ou não. A gente fala na medicina do sono que não é uma moeda de troca. Não tem como você emprestar sono e depois conseguir isso de volta. Uma vez que você perdeu uma noite de sono, você não vai recuperá-la
de uma forma que seu organismo consiga se reparar devido àquela privação que você teve. Tem gente que diz assim, dormi mal uma noite, eu recupero na seguinte. É possível? Não, isso não é possível. Isso é só uma redução de danos. É uma redução de danos, exato. Igual, eu durmo mal a semana inteira, fim de semana eu aproveito para dormir. Você faz uma reparação leve ali de danos, mas não é de uma forma que você não vai ter consequências se você mantiver esse hábito, entendeu? A gente tem que pensar que o sono, ele é um compromisso que eu tenho com o meu corpo. Eu acho que isso explica muita coisa. Então, se eu falto um compromisso, eu não consigo fazer as mesmas funções em outro momento. Então, se eu não dormir agora à noite, vai chegar durante o dia, eu vou ter sonolência, vou ter fadiga, o que eu faço? Posso até dormir à tarde. E eu vou diminuir esses sintomas, mas eu perdi uma série de funções que era para acontecerem no momento que eu estava dormindo. Então, não tem essa de que, não, tudo bem, eu trabalho à noite e durante o dia eu durmo. Você reduz danos, mas você não faz as funções que são específicas. Eu perdi o horário de dormir. Exatamente, é como se fosse um automóvel de corrida. É necessário, às vezes, o pit stop para você fazer toda a troca de pneu, às vezes manutenção ali do carro para que ele volte a ter uma performance adequada de uma corrida. Nosso organismo é a mesma coisa. Se você perde esse pit stop, você não vai voltar para a corrida no dia seguinte rendendo o que você deveria render. Ou quando faz isso de forma irresponsável, aí vai café. Quais são os outros estimulantes? Diversos, né? Então aí a gente entra naquela questão da sociedade do liga e desliga. Então eu tomo o remédio para dormir e o remédio para acordar. Então vem o café, vem aqueles estimulantes que são utilizados para tratamentos médicos, como TDAH, como hiperatividade, né? E que as pessoas desfocam para ter uma espécie de uma performance maior. E será que é uma performance mesmo? Eu acho que essa é uma questão da gente refletir, né, Gui? Exatamente. E aí a gente entra também na questão do que a gente tem de informação na internet, né? Então, hoje em dia a gente vê uma enxurrada de pessoas com diagnóstico de TDAH. A gente pensa, será que de fato é um diagnóstico de TDAH? Será que essa pessoa não vem passando por alguns outros problemas que não foram corrigidos? E aí entram as medicações. Então, ou não é nem por indicação médica, muitas vezes meu amigo já está tomando, né, o remédio para ligar e está indo super bem, eu vou tomar também. Então esse é um grande problema que a gente vê aí, inclusive no consultório, que a gente muitas vezes tem que trucar mesmo. Será que está correto esse diagnóstico? Por que não foi manifestada essa doença antes? Por que agora que realmente apareceu? Será que de fato é? Ou é um estilo de vida? Ou será que são modificações que aí os sintomas se assemelham à doença e acabam muitas vezes sendo confundido. E dependendo da profissão que você exerce, isso sempre vai ter um risco, mas o risco pode ser maior ou menor. Mas, por exemplo, um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, e a gente sabe que existe dentro desse público, né, uma exigência de que eles precisam entregar uma carga que, de repente, ela pode estragar, então ele precisa cumprir um prazo, e esse prazo vem a todo custo. Então, é muito comum, às vezes, o uso de medicações ou, às vezes, até drogas ilícitas para se manter acordado e cumprir, né, toda a agenda de entregas. Né? Então, é uma questão social importante. Teve um trabalho muito interessante feito com a professora Cláudia Moreno, que é uma bióloga, pesquisadora sobre ritmos biológicos. E ela avaliou como era o perfil desses pacientes que eram motoristas de ônibus, motoristas de transporte de carga, e percebeu que a gente vive sob um risco, porque o trânsito não é só quem está dirigindo, mas depende também da outra pessoa que está vindo na minha direção. Eu posso ser prudente, mas se a outra pessoa está trazendo um risco, a gente realmente tem... É uma das principais causas realmente de acidente de trânsito, é a sonolência no volante. E é uma população também, né, quando a gente vai falar de motorista, de caminhão, ônibus, que elas muitas vezes não têm aquela regularidade em relação a exercício físico, se alimentar bem. Então começa a se pesar outros fatores ali de risco para alterar ainda mais o sono. Então aí entra muitas vezes a questão da obesidade, que pode influenciar uma apneia do sono. Aí vem associado a essa privação de tempo de sono, né, que ele dorme pouco para poder cumprir os horários. E aí vira uma bola de neve que muitas vezes ele coloca em risco não só a vida dele, como também de outras pessoas. Doutores, se a gente quisesse ter um papo assim bem reto, uma conversa bem difícil, que na verdade não é difícil, é só a gente somar os dados. Por que nós somos a sociedade mais ansiosa, a segunda mais estressada? Por que o número de acidentes aumenta? Por que os números ruins aumentam? Porque as horas de sono estão diminuindo. Para mim isso é muito evidente. É só cruzar os dados que você vai entender que ou a gente para
reorganiza a bagunça, porque não vai ter remédio que dê conta de tantas pessoas adoecidas. Teve um especialista que passou aqui no Interioriza, o doutor Pablo Vinícius, que é de Brasília, psiquiatra. Ele disse que muitas pessoas, quando chegam no consultório dele, a primeira pergunta que ele faz é: como é que está seu sono? A pessoa se ofende. Não, eu preciso de um remédio. Meu sono não é o problema. E aí é quando ele vai insistindo na pessoa para chegar no tempo de sono, porque não vai adiantar remédio, se não mudar o estilo de vida. Percebem? E aí, quando você fala sobre redução de danos, a gente podia falar aqui muito sobre a importância de você saber fazer as suas escolhas ao longo do dia para dormir melhor, porque no fundo vai ser isso. As escolhas que você vai fazer ao longo do dia. Sim. Vai passar pelo não, pelo telefone, ou seja, todo o filtro que você vai criar para poder dormir na hora que você precisa. Aí nós estamos falando de pessoas que têm ainda o privilégio de dormir à noite. Porque existe uma grande camada, eu estava fazendo uma lista aqui, ó. Jornalistas, motoristas, médicos, padeiros, porteiros. Seguranças. A minha profunda admiração, respeito e, assim, um abraço demorado, sabe, com o significado de 8 horas de sono, porque só quem teve o sono privado involuntariamente sabe o que é, né, a privação de sono recorrente. E o trabalho em turnos é colocado dentro da classificação internacional dos distúrbios do sono, é colocado como ali um capítulo à parte, podemos dizer assim, como um distúrbio do sono. Como assim? O trabalhador de turno, ele trabalha fora do ritmo biológico. Nós somos seres diurnos, né? Pode falar o que for, mas nós somos feitos para acordar, para trabalhar durante o dia, né? Para conviver durante o dia e dormir à noite. É, exatamente. Gente, breaking news! Sim. E te conto outra. Aquela questão daquele vespertino extremo que fala: nossa, eu sou noturno, eu vou dormir 5 horas da manhã, eu vou falar pra você, isso daqui não tá certo também, não. Existe muito bem isso. Mas assim, é um distúrbio do sono, né? Você não dormir conforme o seu ritmo biológico e natural, fisiológico, faz com que você tenha sérios problemas. Então a gente sempre coloca. Chega pra mim um médico que dá plantão, chega uma jornalista, fala pra mim: o que eu faço? Eu falo: o ideal é você colocar um prazo de término. Eu sei que é difícil falar isso, mas tem que ter prazo, porque se você continuar a vida inteira assim, é um custo muito alto para se pagar lá na frente. Exato. E o resultado não é tão automático, né? Então, por exemplo, a gente está há anos trabalhando em turnos, como o Gui já bem explicou, e aí eu vou resolver mudar. E eu acho que depois de anos submetido a uma rotina, eu rapidamente vou retomar. E não é uma tarefa fácil. Agora, o importante é, como você disse, a gente refletir sobre as minhas escolhas, dentro do que é possível, dentro da realidade social, mas eu pensar que o sono ele é uma construção do dia. Então, tudo que eu vou fazer durante o dia vai influenciar na minha noite, e o que eu faço à noite, dormir ou não, vai influenciar o meu dia. Então, não tem como a gente separar. Isso tudo, na verdade, é um contexto único de 24 horas. Então, a gente parece que faz uma clara separação na minha cabeça do que é dia e do que é noite. Didaticamente, para a gente entender o que funciona no nosso corpo, fica mais fácil. Mas, na verdade, é uma amálgama de situações, né? O sono e o dia, eles funcionam dependentes um do outro. Então, não tem como ter uma boa noite de sono sem construir adequadamente através de uma rotina. Então, a gente chega lá, né? Quer um remédio. Às vezes o remédio ele pode ter uma indicação, mas sem mudanças de hábito, nós estamos trabalhando num terreno muito perigoso, nebuloso e, de certa forma, uma areia movediça que a gente está lá balançando para sair de um cenário difícil. Eu digo porque eu vivi. O remédio trata. A mudança de estilo de vida e de comportamento cura. Não vai adiantar. Claro que em algumas situações, dependendo da intensidade do problema, a medicação ela é necessária para você ter a força para seguir. Mas se você não mudar também o estilo de vida, não adianta só tomar remédio. Eu digo isso por mim. Eu tomava remédio para dormir e para acordar. E foram muitos anos para poder dormir e acordar sem remédio. E é o que chega pacientes, que deve chegar para o Jorge também, querendo medicação, né? Às vezes ele fala assim: eu vim aqui porque eu preciso de uma medicação para dormir. E eu falo assim, o que tem, a gente como médico, a coisa mais fácil que tem, entre aspas, fácil, tá? É fazer você dormir. Só que a questão não é fazer dormir, é entender o sono e como você pode melhorar isso de uma forma mais natural possível. Tanto que o tratamento da insônia, o padrão ouro, não é medicamentoso. Não é medicamento. Repete.
O tratamento da insônia crônica, o padrão ouro de tratamento não é medicação. Qual é? Você pode auxiliar, mas o padrão ouro de tratamento é terapia cognitiva comportamental para insônia. Ah, É É a gente mudar a nossa relação mudar com a o relação sono. com o sono. Porque durante muito tempo a gente dormindo mal, não dormindo bem, a gente cria associações equivocadas com sono. E aí, algo que foi um fator precipitante para a insônia, eu cronifico através de hábitos inadequados. Então, às vezes o paciente chega no consultório, né, Gui, e ele fala, não estou dormindo, ele começa a contar tudo do que ele faz à noite. Ele diz, não, porque eu diminuo o celular, eu não estou usando isso, e mesmo assim eu não estou dormindo bem. Já fiz a tal da higiene do sono e nada resolve. E é o primeiro passo que eu falo com ele, vamos sair um pouco da noite. Vamos para o dia. Então, é o que a gente chama de recordatório do sono. A gente pega as 24 horas e sai pontuando com ele tudo que ele faz. Eu preciso saber os horários de refeições, eu preciso saber que horas ele levanta, que horas ele sai da cama, que horas ele acorda, são coisas diferentes. Se ele toma sol, o que ele come, o que ele faz, até chegar no período da noite. perfeito. Então, não tem como a gente abordar insônia sem conhecer esse paciente. Às vezes eu falo que a primeira consulta não é a consulta de solucionar problemas, mas é de identificar. A gente precisa identificar comportamentos que estão favorecendo esse quadro, né? E tudo que traz aquela queixa relacionada ao sono. Olha, um reconhecimento aqui público. Estes são os médicos que nós queremos na nossa vida. Se você está procurando um médico que vai te dar remédio, cuidado. Posso trazer aqui um depoimento? Pode, claro. Preciso trazer um reconhecimento público para o Dr. Bruno Halper. Dr. Grande Bruno é pesquisador. endocrinologista. Endócrino, certo? Quando eu estava lá naquela fase insustentável de trabalho na madrugada, em que eu não dava mais conta, com todos os estimulantes que eu já tomava durante o dia, os oficiais, né, os cafés e tudo que eu podia fazer para dormir durante o dia. Então, tudo quanto é coisa que você me dissesse que eu dormiria, eu fazia. Botava incenso, pedra, ametista. Comprei uma ametista desse tamanho para colocar na cabeceira da cama, né, que ajuda a dormir, um exercício pro pé, tudo que eu fazia para dormir. Evidente que aí eu mudei, inclusive, do 3º andar para um outro apartamento, para o 16º, para não ouvir o barulho da rua, para conseguir dormir durante o dia. Ou seja, estava colocando meu corpo totalmente contra, né, o ritmo normal. Eu cheguei pro Dr. Bruno Halper e falei assim, doutor, eu preciso de um remédio. Doutor, eu preciso de um remédio, pelo amor de Deus, eu preciso dormir 5 horas, eu preciso acordar meia-noite, eu preciso estar ótima. Ele falou, eu não vou te dar remédio, Isabela. Sai de lá, batendo o pé, que absurdo! Não me deu remédio. Ele estava me salvando. Porque ele me disse, Isabela, esse estilo de vida que você está tendo não dura muito mais tempo. Então, quando você fala, quem pode dormir, durma. Quem não pode, cria um time. Porque senão, um problema grave de saúde vai te encontrar. Quando aí eu, não contente, né, com esta bronca que eu levo, eu procuro outro médico, né? Com uma outra consulta, endocrinologista também. Eu falei, doutor, eu preciso de um remédio, pelo amor de Deus. Isabela, pera lá. Tem esse aqui, ó, tá na moda, né? Você vai produzir muito bem, de fato. Mas foi como colocar pneus novos no carro sem motor. Eu rodei só mais alguns meses, tanto que depois eu pifei. Então, o doutor Bruno, quando ele não quis me dar remédio, e eu fiquei muito brava naquele momento, ele estava me salvando. Então, muitas vezes, os profissionais da área da saúde estão te salvando, fazendo diferente daquilo que você quer, o que acha que precisa. Moral da história. Ou a gente começa a trazer o sono de maneira mais respeitosa, e aí se incluindo na agenda com o sono, não com o que sobra, porque isso é um desrespeito tremendo, né, com a sua vida, ou a gente vai continuar acreditando nessas soluções, desses remédios que vão trazer consequências. Pelo que você me disse, Guilherme, uma pessoa que dorme sob remédio não tem a mesma qualidade de sono do que uma pessoa que dorme normalmente. Assim, é só o fato de a pessoa precisar de um remédio para dormir, de fato, ela tem algum problema, né? Existem medicações que, de fato, alteram ali a arquitetura do sono, né? Faz com que tenha supressão de fases do sono importantes para a gente atingir e reparar nosso organismo de uma maneira total. A gente fala principalmente a fase do sono profundo, e também que é o sono de ondas lentas, e a fase do sono REM, que é a fase onde a gente tem mais atividade onírica, sonha pra caramba, sonhos roteirizados, coloridos, a gente às vezes acorda e fala, meu Deus, era sonho mesmo? Mas nessa fase, por que é tão vívido assim? Porque está ocorrendo reparação
toda a parte neurológica, a memorização, a questão de controle de comportamento, tudo acontece durante essa fase do sono tão importante, né? Que é o REM. E a fase do sono profundo também é muito importante, principalmente para, eu tô falando de uma forma geral, tá? Para reparação mais parte metabólica, hormonal, cardiovascular, muscular. Então, são fases muito importantes. Ela não chega tão fácil assim. Não são fases que você dormiu, chegou. Então, você tem que ter um sono estável, sem nenhum distúrbio, para você conseguir atingir de forma necessária entre 4 a 6 vezes esses ciclos de sono durante a noite. Tem um remédio que começa com R, não vou Sim. falar o nome. Talvez a gente possa falar a substância. Substância. O clonazepam. Clonazepam. Pronto. Clonazepam. Aí Que é fica a mais substância tranquilo. de um remédio que começa com R, que, se não me engano, é um dos mais vendidos no mundo. Uhum. A turma tá tomando como se fosse água. E ele suprime. E é interessante porque esse remédio, clonazepam, se você procurar nos consensos de tratamento de insônia, ele não aparece como opção terapêutica para isso. Olha que contraponto, né? Ele não é um tratamento utilizado para insônia. Na verdade, como foi um medicamento muito utilizado na década de 70 para esse fim, mas ele é utilizado com boa indicação para outros transtornos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, e acabou, de certa forma, sendo utilizado porque ele tem essa ação que nós chamamos hipnótica. E olha que interessante, eu trabalho muito, Isabela, laudando exames de polissonografia. Então, no laboratório do sono, o paciente vai lá monitorado, e ele tem os eletrodos para avaliar a atividade cerebral. E às vezes eu não li nada sobre o paciente, ele não é meu paciente, ele foi fazer o exame, eu não vi a ficha ainda. Eu abro o exame, eu olho e digo, este paciente ele usa clonazepam só ao olhar o padrão de onda cerebral. Se ele usa durante muito tempo e se ele usa doses mais altas, a gente consegue identificar uma modificação do ponto de vista das ondas cerebrais. Então, a gente não fica tão isento de qualquer efeito. É lógico que o medicamento, a gente sempre pesa, né? Nenhum medicamento não vai ficar isento de um efeito adverso. Mas a gente pesa naquele momento o que é importante para aquele paciente. Então, às vezes é necessário. Mas, por exemplo, na questão do sono, muitos pacientes estão utilizando esses medicamentos já a longo período e muitas vezes os pacientes, eles dormem, mas eles não têm a sensação do adormecimento. Eles têm uma sensação de que apagaram. Né? Mas não descansa. Então, isso é algo importante. Às vezes eles pensam, nossa, parece que eu fechei os olhos e abri. E eles dormiram, 6 horas, 6 horas e meia. Então, o sono é muito mais do que calcular, é o sentir também. E o quanto que às vezes isso está nos tirando a possibilidade de sentir o sono. Gostei disso. Não é só calcular, mas como você sentiu. Exato. No programa que eu gravei com os doutores GG, você vai ouvir muitas das minhas histórias que eu não contei em lugar nenhum, inclusive, né? Por muito tempo eu não sonhava. Não vou contar aqui, porque senão eu tiro o tempo deles. Mas por muito tempo eu não sonhava. E agora você está me dizendo que quando você tem sonhos coloridos, vívicos, etc., é porque você está fazendo uma faxina na sua circuitaria. Sim. Quem não sonha não está dormindo bem. E não necessariamente tem pessoas que sonham e não se lembram, Thaís. Então a gente tem que ter também esse cuidado. O que eu sempre falo é a questão de você perceber alterações de padrão. Se você é uma pessoa que sonhava, lembrava dos seus sonhos e parou de sonhar, é uma questão. Outra coisa, pessoas que nunca lembraram muito bem do sonho, mas mantêm o mesmo padrão. E aí vem o que o Jorge falou. A questão de você sentir o sono. Se você tem um sono reparador, se sente bem e consegue viver muito bem com isso, a gente não considera essa questão de lembrar ou não do sono uma questão relativa à qualidade do sono ou não. E sim a mudança de padrão. Aí eu acho que é mais importante. Mas essa questão de perceber o sono é tão interessante porque quando a gente fala de insônia, a gente lembra logo de dormir pouco, né? Então, realmente, existe essa relação da insônia e o dormir pouco, e existe 2 entidades de insônia, uma que a gente chama de insônia com tempo curto de duração de sono e insônia com tempo de duração de sono normal, porque, na verdade, as pessoas não percebem que elas dormem. Então, tem todo um trabalho através da terapia cognitivo-comportamental para resgatar essa sensação ou essa impressão do quanto você dorme. Então o sono ele é desafiador, porque a gente trabalha não só com horas de sono, mas também com o quanto que você percebe isso. Como também tem pacientes que a gente recebe o exame de polissonografia em que ele foi avaliado do ponto de vista do eletroencefalograma e ele diz, eu não dormi nada.
e tem lá que ele dormiu, do ponto de vista neurofisiológico, ele dormiu. Mas não vou usar esse exame para confrontar, não, você dormiu, sim. Não, na verdade, isso é uma forma de a gente entender que esse paciente precisa ser abordado de uma forma diferente, que a gente precisa buscar outros métodos para tratar essa percepção de sono. Isso é um transtorno. Tá. Antes da gente passar para os tratamentos, eu só quero fechar aqui um raciocínio para aqueles profissionais que têm o sono privado de forma involuntária. Só para a gente fechar esse raciocínio. Perfeito. Porque existe, inclusive, na lei um adicional de insalubridade para quem trabalha de madrugada. Por que será, Brasil, que existe um adicional de insalubridade, doutor Guilherme? Porque é insalubre. Trabalhar enquanto você deveria estar dormindo é insalubre. Fala aqui direto, de novo, olhando para essa câmera. Trabalhar enquanto você deveria estar dormindo é insalubre. Esse adicional de insalubridade, muitos profissionais, inclusive da comunicação, optam porque ganham mais. É um ganho a mais bastante relativo. Sim, mas veja que para quem está ganhando pouco, né? Para quem está ganhando pouco, sim, um pouquinho a mais, mesmo se colocando em risco de vida tremendo, vai nessa falácia. Você sabe que há umas 2 semanas atrás eu conversei com um colega médico que atua na área do sono, mas ele é italiano e trabalha na Suíça. E o controle com relação aos distúrbios do sono é muito maior. Por exemplo, se um indivíduo tem apneia do sono, que é uma doença que as pessoas têm alterações na respiração enquanto dormem e que, de certa forma, pode prejudicar a qualidade de sono, esse indivíduo ele é monitorado do ponto de vista coletivo, a sociedade monitora ele. Então, se ele exerce alguma função e ele não trata, ele é convocado e ele é monitorado através desse tratamento está sendo efetivado, porque ele é um risco para a sociedade, assim como também para outras funções. Então, a gente precisa aprender com essas políticas públicas que tem em diversos países, como, por exemplo, uma política pública da Espanha, o fato culturalmente deles tirarem um cochilo de 30 minutos após o almoço e que já ajuda muito. Maravilhoso, Power Nap. E que nós poderíamos fazer isso facilmente, as empresas tomarem a ciência do quanto isso pode aumentar a produtividade. Que a gente chega lá no remédio, né? Eu quero lá algo para aumentar a minha produtividade. Tudo bem, mas se você tirar um cochilo de 30 minutos, Power Nap, isso já vai te ajudar. Sabe uma das coisas que eu mais invejava quando eu trabalhava de madrugada? Quando eu andava durante o dia e eu via aquelas pessoas que às vezes estão trabalhando numa obra assim na rua e dormem assim no meio do meio-fio e deita e dorme assim, ó. Eu olhava e falava, nossa, que inveja. Como eu gostaria de deitar agora, nesse chão, qualquer lugar. Eu dormia em qualquer lugar. E eu que dormia de olho aberto? Já ouviram falar disso? Sim. Preciso ter estudado, doutor. Então, já foi grave? Eu dormia de olho aberto, falando. A privação de sono é igual um avião. Por exemplo, o avião, quando eu vou decolar, ele atinge uma velocidade X, que a partir daquele momento, ele sai do solo e toma o ar para poder voar. Então, é igual o sono. Nós estamos aqui privados de sono, até que chega um momento que a gente perde a capacidade de controlar isso. Total. Então, às vezes, o meu olho está aberto, a gente está ali numa situação pré-sono, mas a minha mente já está dormindo. Bom, então, pessoas, se você pode dormir à noite, durma. Não entra nessa ilusão de que dormindo menos você vai viver mais. Agora, para você que tem o sono privado de forma involuntária, ou seja, precisa trabalhar de madrugada, coloque um time, porque isso vai trazer riscos e, na minha impressão, eu tenho a impressão que quanto mais o tempo passa, os riscos vão ficando piores. Então, ok, até aqui, fechamos? Perfeito. Perfeito. E não há adicional de insalubridade que supere as consequências de noites mal dormidas. Tá, todo esse dinheiro você vai investir no tratamento da sua saúde mental, da sua saúde metabólica e cardiovascular e não vai ser suficiente. Então, na verdade, as pessoas elas estão aí fazendo uma conta equivocada, né? Porque o certo é você dormir para investir numa saúde de qualidade e você gastar menos com tratamentos e todas as outras despesas. E eu acho que o grande desafio é que é algo que não é mensurável. Se fosse mensurável, algo assim, se fosse, eu privei de sono, eu sei que eu vou perder tal coisa, a pessoa talvez ela pensasse 2 vezes. Mas já sabe agora? Mas ela sabe que ela vai perder, mas ela não sabe o quê. É uma roleta russa. É uma roleta russa. É. Então, assim, a questão da pessoa, às vezes, contar, ela fala assim, eu acho que comigo não é tanto assim, eu não sinto tanto, eu tô bem do outro dia. Só que, por exemplo, para você ter uma tomada de decisão fundamental na sua vida, que pode ser um ponto de inflexão, pode mudar totalmente sua jornada na Terra.
você tem que estar dormindo bem. Você pode perder uma oportunidade porque você simplesmente teve uma privação de sono. Seja ela uma noite de sono ruim, ou seja ela algumas dezenas de noites de sono que você... Agora, assim, imensurável, você não sabe. É impossível você saber disso e não se incluir mais na própria agenda. E não trazer o sono como o inegociável. Para mim, o sono é inegociável. À noite que eu preciso dormir menos, nossa, eu já tenho que pensar o que eu vou tirar do dia seguinte. Porque o café, até um determinado momento, ele cai bem, depois ele já me deixa enjoada. E a hora que ele deixou enjoada, opa, já é o limite, já excedeu. Mas você sabe disso porque você se permitiu conhecer, o autoconhecimento, né? Não você permitiu conhecer não, né, doutor? Eu fui obrigada. Obrigada, exatamente. E é interessante isso que o Gui falou, porque, por exemplo, para você, foi muita questão da saúde mental, do burnout, tudo isso envolvido. Mas pode ser uma arritmia, pode ser um AVC, Sim. pode ser a obesidade, pode ser uma série de o diabetes e tudo isso que vem. E pode ser acidente de trabalho, acidente de trânsito. Acho muito curioso nas CIPATs, né, a Semana de Prevenção de Acidentes, e eu tô indo para falar dos EPIs da saúde mental. E quando eu vou falar da saúde mental, primeiro faxineiro da saúde mental, sono. A turma olha para mim e fala: sim. E é justamente pela privação de sono que nós estamos adoecendo. As pessoas ao nosso redor estão adoecendo. E aí eu lhe pergunto, o que é pior nesse estilo de vida maravilhoso que a gente está tendo? Café ou açúcar? Olha, as duas coisas têm papéis assim que nós precisamos repensar muito, né? Do ponto de vista do café, e puxando muito para a minha realidade prática, as pessoas realmente elas enxergam no café a tábua de salvação. E isso me preocupa muito. Porque, na verdade, a dose de café ela é diretamente proporcional ao quanto que você precisa repensar o seu sono. Se você está tomando muito café, você precisa reavaliar o quanto que você não está dormindo. Então, a gente sabe, por exemplo, que isso tem uma questão individual, pessoas são mais sensíveis ou não ao café. Mas se você vai num ambiente corporativo, é absurdo, né, Gui, o quanto que as pessoas consomem café. Cultural, né? Com objetivos exatamente se manterem vigis, acordadas, né? Então a gente precisa repensar. O café é cultural, é nosso brasileiro, ninguém é nada contra isso, é delicioso, mas nós precisamos pensar na dose, lembrando que acima de 4 xícaras já pode ser uma dose limite para a gente tomar no nosso dia. São cerca de 400 miligramas no adulto, né? Tá, vamos lá. Quem foi o médico lá no século XVI que disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Paracelso. O médico Paracelso, o químico, no século XVI, ele já trouxe. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o café, excelente. Para mim, eu sinto vontade. Mas também, se eu não tomar, não vou morrer. Mas eu preciso dosar, porque senão aquilo já se torna remédio. Aquilo já se torna veneno. E aí eu já vou começar a ter problemas de estômago. Não é? E outros problemas, porque a cafeína também, quando utilizada de uma maneira incorreta e em grandes doses, causa uma intoxicação. Você acaba não tendo os efeitos benéficos da cafeína, acaba tendo os efeitos maléficos da cafeína. E acaba você virando uma bola de neve, né? Eu tava vendo um Instagram de um doutor chamado Dr. Sono. Chama Guilherme Brassanini, que está aqui, inclusive, nessa mesa. E você fez uma publicação fantástica em que alguém deve ter te questionado sobre noites de sono e você colocou, olha, eu tomo café até tal hora, dependendo do dia, eu ajusto essa tomada de café. É essa percepção que a gente precisa ter sobre as doses do que a gente faz. Exato. Mas o açúcar também é muito... A gente recorre muito ao açúcar quando a gente dorme menos. Eu preciso de energia. Por isso que eu te falei, é café ou açúcar? Porque, não, parei de tomar café 3 da tarde, mas vai no chocolate. É que as duas coisas são sinais importantes que podem estar relacionadas à nossa qualidade de sono. Então, por exemplo, eu dormir pouco vai sinalizar para o meu corpo que eu estou passando sinais de estresse intensos, né? Então, o que o corpo entende? Olha, você precisa de energia, você está numa situação de perigo. E aí, onde eu encontro energia? Fácil, né? Porque, Carga por exemplo, rápida. na proteína, eu até preciso quebrar, né, essa proteína muito para poder buscar uma energia, mas é no carboidrato que eu encontro. Então, basta lembrar daquela noite de sono que você não teve. Então, vai viajar, por exemplo, está no aeroporto, né? E o que você vai lá? Você quer logo de manhã cedo uma Coca-Cola, um doce, uma pizza. Você muda a sua preferência alimentar. E essa preferência, isso já foi mostrado cientificamente, isso não é uma percepção
contribuição individual, mas na verdade isso a ciência mostra claramente, dormir pouco muda. Aí você fica lá na dieta, pensando um monte de coisas, e o seu sono? Né? A dieta é super importante, mas dormir bem também faz parte. Outro dia eu vi um meme que era assim, ó, eu tô dependente do café igual o Brasil no início do século passado. Boa. Né? Dependente da cafeína, do café, igual o Brasil no século passado. Café, né? Então, só antes da gente finalizar, cuidado porque nós estamos falando aqui de drogas que são receitadas, mas outras drogas que até na farmácia tem lá uma bancada de doce. Eu falo que se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu faria seria abolir essa oferta de açúcar que a gente tem, porque é um veneno também. É um veneno. Então, então eu não posso tomar Zolpidem. Zolpidem pode falar? Não, Zolpidem pode. pode. É a droga em si, a substância. Não posso falar de Zolpidem, é uma droga. Não vou tomar Zolpidem, mas vou me entupir de café. É tudo relativizado, né? Então, isso é muito ruim. Gostaria que vocês trouxessem as frases desmotivacionais pra gente trazer a dignidade pro sono. Eu começo, então. Começa aqui, vai lá. Trabalho enquanto eles dormem. O que você faz de meia-noite, 6 horas da manhã? Posso trazer uma? Pode. Sim. Dormir é perda de tempo. Dormir é perda de tempo. Na verdade, tem 1 milhão de coisas, né? As pessoas, elas falam que Deus ajuda quem cedo madruga, Deus ajuda quem dorme no seu horário e que respeita o seu corpo, né? Deus ajuda quem cedo madruga no matutino. Se o cara for vespertino e não tiver o relógio biológico ali para acordar tão cedo, ele não vai ser ajudado não, vai ser prejudicado. Parênteses, não tem problema nenhum você acordar cedo, desde que você durma cedo. Que seja o seu ritmo. Que você respeite as horas necessárias de sono e dentro do seu ritmo biológico também. Isso eu acho que a gente não vai ter tempo para falar sobre os cronotipos, mas entender que tem pessoas que têm maior predisposição a dormir cedo e acordar cedo, e pessoas que têm uma predisposição a dormir um pouco mais tarde, eu falei um pouco mais tarde, e acordar um pouco mais tarde. É porque às vezes fala, o vespertino, a pessoa acha que dormir 4 horas da manhã é normal, mas daí ela já está fora do ritmo biológico total, né? Que é um outro distúrbio do sono, mas é importante entender que existem essas variações. A sua sorte é que o Dr. Jorge e o Dr. Guilherme se uniram no podcast Durma Com Essa, e que ali você vai aprender como superar o jet lag, como dormir melhor, qual é a tríade do sono, enfim, né? Toda a ciência por trás, né, desta maravilha que é dormir e a gente acha que não precisa. Antes de encerrar, eu quero só fazer mais um reconhecimento, porque eu sou uma apaixonada pelo tema. Quando eu estava pesquisando meu livro, né, o Dá um Tempo, eu tive o privilégio de conhecer a doutora Dalva Poiares, Andréa Bacelar e o Dr. Luiz Mena Barreto. 3 grandes especialistas do sono, eu estou falando lá de 2017, e foi quando eu conversei com a doutora Dalva Poiares, em que ela me disse quais eram as consequências mais negativas da privação de sono, e eu já estava vivendo 3, que naquela entrevista eu começo a chorar. E aí que eu entendo o grave problema que eu estava vivendo. E eu estava normalizando. Mas imagina, qual o problema? Que eu estou dormindo menos. Depois, nas férias eu durmo, depois eu descanso. Então, Dalva Poiares, André Bacelar, Luiz Mena Barreto também fazem parte desse grupo, junto com o Dr. Jorge e o Dr. Guilherme, na educação da importância do sono. O quanto nós não podemos subestimar esse faxineiro da mente. E é um faxineiro mesmo, Total. Né? Só você ter uma ideia, foi descrito um sistema que funciona no nosso sistema nervoso central, chama sistema glinfático. Glinfático, adoro. Exato. E o sistema glinfático, ele faz uma limpeza cerebral, né, enquanto nós dormimos. Então, pessoas que dormem pouco, elas acumulam algumas proteínas que são neurotóxicas, como a proteína beta-amiloide. Então, onde a gente encontra... Em que perfil de pessoas que a gente encontra uma proteína beta-amiloide em grande quantidade? Pessoas que têm síndromes demenciais, por exemplo. Então, é durante o sono que a gente limpa muito o nosso cérebro, a gente se prepara para eliminar essas toxicidades. Então, eu passo anos dormindo mal. E aí, para minha empresa, tá tudo certo. Eu estou rendendo ali, milagrosamente, eu não sei por qual motivo. E aí eu me aposento, né? E eu acho que tá tudo bem. A empresa acabou o compromisso dela comigo. E aí eu tenho um compromisso meu com o meu corpo. Eu estou agora sujeito a diversos riscos para doenças sérias, neurodegenerativas, cardiovasculares. Então, olha como eu sempre falo da aposentadoria de saúde, né, que não é se aposentar da sua saúde, mas você construir um momento adequado para você vivenciar tudo isso. Porque não adianta eu ter só aposentadoria privada, é ótimo, a aposentadoria seja pública, sério. Mas eu vivenciar esse momento. Agora, se eu durmo pouco, né, Gui, eu chego nesse momento, eu não tenho saúde mais. Então, eu preciso olhar para o sono também.
Eu preciso pensar que dormir é um investimento, sim, na minha vida e na minha qualidade de vida, a curto e a longo prazo. Se você dormiu bem essa noite, que está assistindo esse programa, você pegou o que o Dr. Jorge falou. Se você não dormiu bem, você não pegou. Ou seja, depois que eu me aposento, dependendo do problema de saúde mental que eu tenho... Eu não vou ter essas horas, eu quero ir viajar, eu quero ir para a praia. Não, eu vou ter uma série de doenças, são consequências das minhas escolhas e também do próprio sistema, que eu acho que é uma questão que você levanta muito, que nem sempre a gente está ali em situações de escolha, mas um sistema que nos obriga a viver de forma desordenada. Aí nós teríamos que falar sobre, desde a entrada dos alunos na escola antes das 7 da manhã, o quanto isso é ruim para o desenvolvimento e para a memorização. Se você não dormiu bem, você não vai memorizar. E aí a gente faz plantão de estudo, né? Bonito isso, né? É uma tragédia anunciada, né? E falando das crianças, em um cérebro que está completamente predisposto ao aprendizado, cheio de sinapses acontecendo, um monte de... neuroplasticidade é maior, né? Neuroplasticidade enorme. Eu falo, quando a gente é criança, é como se a gente tivesse, nosso cérebro fosse uma floresta e a gente estivesse abrindo vias com estrada de terra. E durante o sono ocorre essa pavimentação. Então, muitas vezes, a criança não dorme o suficiente para pavimentar. E é por isso que a criança consegue aprender línguas mais facilmente que adultos, porque ela tem uma neuroplasticidade muito alta. E ocorre tudo isso durante o sono. Então, mas para isso precisa dormir bem. E para isso precisa dormir bem. E aí é importante os pais olharem isso, né? Então, ofertar uma higiene do sono também para os seus filhos. Rotina é importante? Rotina é super importante. Talvez o mais importante, né, na criança é ter rotina. E observar, né? Lembrar, uma coisa que eu sempre falo, às vezes acha que criança roncar é normal, criança roncar não é normal, pode ser sintoma de apneia do sono, pode estar fragmentando o sono e também a gente não consegue calcular o quanto de prejuízo a criança vai ter no seu desenvolvimento. No Durma Com Essa, vocês já falaram sobre isso? Sim, a gente chamou atenção para o ronco, né? A gente tem questões muito... É uma prática clínica nossa como otorrino, a gente atende muito essas demandas. E essa questão que o Gui levantou, ela vem de encontro a um sinal super importante. Porque, por exemplo, quando o adulto não dorme bem, ele fica mais cansado, sonolento. Irritado. A criança, ela fica ao contrário, ela fica agitada. Então, às vezes, aquele comportamento agressivo... Total. Tem relação com o sono da criança, né? Pode ser apneia, pode ser dormir pouco. E só para ter uma ideia, teve um estudo americano com 10 mil crianças. 10 mil crianças avaliando dos 5, idade escolar, dos 5 aos 11 anos. E aumentou muito a taxa de crianças com agressividade, comportamentos violentos na escola, com interação social comprometida, porque dormiam pouco. Então não é algo para a gente pensar na possibilidade de refletir sobre isso. É algo mandatório na sociedade que a gente está vivendo. As crianças, a gente está construindo adultos ansiosos, adultos com personalidades agressivas e violentas, porque estamos deixando o sono em último lugar, né? Nem em segundo lugar, é em último lugar. Muitas vezes substituindo por telas, né? E substituindo por telas, né? Então daí é o combo perfeito, né, para desenvolvimento. Não são só as crianças que ficam agressivas quando dormem menos. Não, eu fico, viu? Então, mas a questão é que os adultos conseguem disfarçar mais. A maquiagem disfarça mais. Existem outros anestésicos. Né? Porque um dos últimos pontos para você desenvolver o burnout, um dos últimos sinais, para quem quer saber o que está acontecendo, é a agressividade. Vem um monte de sinais, sintomas, um monte de problema de saúde, mas quando chega no isolamento e na agressividade, ali depois é a ideia suicida. E tudo isso foi porque não teve uma construção de sono coerente, adequada. É evidente que eu ficaria horas com vocês. Açúcar, então, é perigo. Café é perigo, depende da dose. Cuidado com o adicional de insalubridade, né? Porque pode ser que depois, quando você vai pegar esse dinheiro, você vai ter que investir em algum problema de saúde, né? Para recuperar. O que o Jorge falou foi perfeito da aposentadoria maravilhoso. Da saúde. É pensar nisso. Esse programa é de utilidade pública. Né? Esse programa é de utilidade pública. Se você nos acompanha até aqui, compartilhe com quem você quer bem. Com certeza tem alguém da sua família precisando. Nós estamos dormindo menos, né, doutor? Isso é um fato. Estamos dormindo menos. 1h30 nós perdemos de sono como sociedade no último século. Isso é muito. E lembrando que isso é em progressão, tá? A gente está progredindo, então talvez estudos mais recentes já tenhamos chegado aí a menos 2 horas de média de sono na população. Para encerrar, doutor Guilherme, 3 coisas para a gente dormir bem. Que qualquer pessoa, não importa onde você mora e quanto você ganhe, pode fazer. Exercício físico, alimentação
e saúde mental. Ué, mas quem que veio antes, o sono ou a saúde mental? O sono controla tudo, mas quando você vai pegar os pacientes que têm queixa de sono e começar a conversar com eles, você vai ver que muitas vezes o problema está ou na falta de exercício ou alguma alteração no organismo dele, né? Alteração hormonal, metabólica, alguma doença não controlada, ou ele está se alimentando de uma forma completamente errada, usando substâncias que não deveria, ou muitas vezes ele está passando por algum problema de saúde mental mesmo. Às vezes por um problema de ansiedade, estresse, ou já indo para um burnout. Aí eu lhe pergunto, quem veio antes? A privação de sono ou o problema relacionado à saúde mental? Aí é uma bola de neve, né? Que ele se É retroalimenta. aquilo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É isso, um tá relacionado ao outro. Sim. Muito bem, doutores, eu desejo que vocês tenham uma excelente noite de sono, tá? Você que está nos acompanhando também, durma bem, que você consiga praticar tudo que você já sabe, porque no fundo a gente já sabe o que tem que fazer, né? Mas não deixe acontecer para depois você recuperar. Não dá para recuperar o tempo perdido, né? E nem o sono perdido. Então, que a gente possa dormir melhor com as informações que nós já temos. O Durma com Essa está disponível nas principais plataformas, né? YouTube, então faça lá dê o like, siga a gente, tem muita informação sobre o sono e obrigado mesmo pelo espaço, fiquei muito super obrigado, honrado de estar demais. aqui. Obrigada, meninas, seguimos juntos, seguimos em frente.